Bom dia. A mensagem de hoje se encontra em Jó, primeiro, que diz assim, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Esse versículo, ele é um estudo, um discernimento, porque quantas das vezes a gente ora e não continua perseverando na oração. A Bíblia não fala, mas creio eu que quando os filhos de Deus estavam falando com Deus e Satanás veio, eu acredito que são quando nós estamos orando, quando nós estamos intercedendo, quando nós estamos buscando a presença de Deus, o inimigo vem como uma semente maligna e começa a nos acusar. E começa a falar que a gente só obedece a Deus porque Deus dá isso, dá aquilo. Só que não é assim não. A gente tem que aprender a ver direitinho. E esse capítulo primeiro de Jó começa falando das maravilhas de Jó. E que quando reunia os filhos de Jó, Jó depois vinha pagar preço por cada um deles, medo dos filhos dele ter blasfemado, medo dos filhos dele ter ido contra Jó. Então ele fazia o que? Ele pagava, ele levantava um propósito sobre a vida de cada um deles. Jó era um homem muito rico, tinha muitas coisas. E no dia só ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos que ele mais amava, perdeu os bens que ele tinha. E ele continuou. Ele não negou a Deus. E Satanás continuou a falar que Jó só gostava de Deus pelas coisas que Deus dava. E Deus permitiu Satanás tocar. Quantas das vezes a gente começa a falar que tudo que acontece em nossas vidas foi o diabo. É o diabo que faz isso, é o diabo que faz aquilo. Só que até o diabo obedece a Deus. E aqui tem uma prova. Quando o diabo foi ter com os filhos de Deus, ele começou a falar. E Deus permitiu. Olha a confiança que Deus tem em mim e em você. Ele permitiu o inimigo tocar, porque Deus sabe que nós somos um povo reto, temente a Ele. Só que a gente tem que vigiar o que sai da nossa boca. Nós temos que vigiar as coisas que a gente está falando. Que se a gente começar a falar que tudo em nossa volta que está dando errado foi o diabo, a gente, de alguma forma, a gente começa a adorar ele. Mas Jó fez diferente, Jó fez o que Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o nome de Deus. Glorificado e exaltado nessa dificuldade, nessa peleja. Honrado, glorificado seja Deus diante desse deserto, dessa escassez, dessa discórdia. Você olha e vê tudo dando errado. Não é o diabo, não. É Deus testando cada um de nós para ver se nós somos fiel, se nós vamos continuar na presença de Deus, mesmo quando as coisas estão sendo difíceis, mesmo quando as coisas... A gente olha diante dos nossos olhos e a gente não vê coisas boas, a gente não vê uma saída, mas diante dessa mensagem, Deus está falando, permanece firme e forte, porque eu sou Deus contigo. Continua, porque nessa dificuldade você não vai morrer. Mas isso é uma forma que Deus está nos ensinando, nos fortalecendo, nos preparando para algo melhor. E Jó teve. O livro de Jó começa com ele tendo dificuldades. E no último livro, no último capítulo, ele está sendo honrado, glorificado, porque ele permaneceu na presença de Deus. Amém?